Na página 1234, Evangelho escrito por São Marcos, no capítulo 7. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Os fariseus e alguns doutores da lei, vindo de Jerusalém, se reuniram em volta de Jesus. E viram que alguns discípulos de Jesus comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Os fariseus e todos os judeus de fato, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. E quando voltam da praça pública, não comem sem antes se lavar. E muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metais. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não se comportam conforme a tradição dos anciãos, mas comem pão com mãos impuras? Jesus respondeu: Isaías bem profetizou a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles me prestam culto inutilmente, ensinando doutrinas que são apenas mandamentos humanos. Abandonando o mandamento de Deus, vocês se apegam à tradição dos homens. Versículo 14. Chamando de novo para junto de si a multidão, Jesus lhe dizia: ouçam-me todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que ao entrar nela possa torná-la impura, mas o que sai da pessoa, isso é que a torna impura. Versículo 21. Porque é de dentro do coração das pessoas que saem as más intenções, prostituições, roubos, assassinatos, adultérios, cobiça, maldades, malícia, devassidão, inveja, blasfêmia, arrogância, insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro da pessoa e a tornam impura. Erguendo nossas Bíblias, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará. Senhor, quem morará em vossa casa E no vosso monte santo habitará. Queridos irmãos, presentes aqui na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, caros internautas que agora através do Facebook da paróquia, da web rádio e do site, acompanhem essa missa do 22º domingo do tempo comum. Caros irmãos da fraternidade, da Ordem Franciscana Secular, que hoje serão admitidos ao tempo de formação. Queridos irmãos, hoje, dia 2 de setembro, esse mês para a igreja é um mês muito especial. Durante todo o ano litúrgico, a palavra de Deus, ela tem uma centralidade indispensável e fundamental na liturgia como um todo.
Porque essa palavra de Deus é a palavra que forma as comunidades, que congrega, que interpela. É uma palavra criadora. No hebraico, davá quer dizer uma palavra em movimento, uma palavra em criação. A característica da palavra de Deus é exatamente esta: ela exerce aquilo que ela diz. Deus disse: faça-se o sol, e o sol foi feito. Faça-se a luz, e a luz foi feita. Então é próprio da palavra de Deus exercer aquilo que diz. A davá, isto é, a palavra em movimento, a palavra criadora, é uma palavra que dentro da Santa Missa tem duas características e dois momentos importantes e fundamentais. Primeiro, a palavra proclamada, de um local privilegiado chamado ambão. O ambão é uma palavra que na sua raiz grega quer dizer elevação. Então aqui há um local em que a palavra é elevada. Mas o segundo momento é a palavra que se encarna. Et verbo caro factum est, et habitat in nobis. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso, no domingo passado, nós encerrávamos o discurso do pão da vida, onde Jesus diz que quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Onde Jesus vai dizer: eu sou o pão que desceu dos céus. E Pedro, quando Jesus pergunta: e vocês vão se afastar de mim? Qual a resposta que Pedro dá? É uma pergunta: a quem iríamos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, queridos irmãos, nós que anelamos a vida eterna, que não perdemos a dimensão metafísica da vida, ou seja, além do físico, que não caímos num materialismo acerbado, em que vivemos nos dias odiernos, nós que temos uma esperança escatológica dos fins dos tempos, onde Paulo na carta aos Filipenses nos chama cidadãos dos céus, nós buscamos na terra aquele que tem palavras de vida eterna, o Cristo Senhor. Por isso, esse mês de setembro é dedicado à palavra, à Bíblia. E a comissão bíblica da CNBB escolheu este ano de 2018 o livro da sabedoria para as comunidades da Igreja do Brasil refletir, estudar, se debruçar e crescer de fato no amor à palavra. A primeira leitura, tirada do livro do Deuteronômio, nos diz algo importantíssimo. O que nos diz esta primeira leitura? A primeira leitura mostra-nos que os mandamentos que Deus deu ao povo não é para torná-lo escravo. Nosso seráfico pai, São Francisco, ele já dizia que o homem que é escravo de Cristo é o homem mais livre do mundo. Isso é importante. Ou seja, os mandamentos não foram nos dados para a nossa escravidão,
para se tornar peso. Ao contrário, os mandamentos nos foram dados para nos tornarmos livres. Por isso, quando Deus deu ao povo os mandamentos, Ele mesmo leva o povo a se tornar um povo sábio. E Ele mesmo vai dizer que esses estatutos que Ele ordena levará as outras nações a ficarem admiradas. Que nação é esta que tem estatutos tão perfeitos como este povo? Que povo é este que tem mandamentos tão divinos como este povo? Então, queridos irmãos, os mandamentos de Deus em todas as épocas, não adianta época alguma, porque nada, não obstante, aparece aos nossos olhos o triunfo do mal, mas nada vai suplantar Deus. Por isso, Papa João Paulo II dizia: ainda que nós vamos terminar com apenas 12, a verdade será sempre a verdade. Então, queridos irmãos, o diabo, ele sabe que ele tem pouco tempo. E por isso, o diabo, ele quer dispor, não de 24 horas. Ele quer dispor de mais hora, porque ele sabe que o seu tempo é breve. Que no final de todas as coisas, triunfará o coração de Deus. Triunfará a sua vontade. Nunca deixará de ter Eucaristia. Nunca deixará de existir a igreja. A igreja, ela é milenar. A igreja atravessou impérios, séculos. A igreja atravessou e atravessa perseguições, mas nunca deixará de ter igreja. Nunca deixará, ainda que seja o menor número possível, nunca deixará de ter presbítero, porque nada que vem de Deus nasceu para fracasso. O projeto de Deus não nasceu para fraquejar, para fracassar. Tudo que vem de Deus nasceu para vingar, para continuar, para subsistir, para eternizar. É nesse sentido, queridos irmãos, que nós começamos esse domingo, 22º, fazendo a abertura do mês da palavra, e dizendo que esta palavra, ela tem vida eterna. Infelizmente, muitos católicos das gerações passadas morreram sem conhecer a palavra de Deus. São Jerônimo, aquele que, incumbido pelo Papa Dámaso, traduziu a Bíblia do original grego para o latim, por isso a versão chamada Vulgata, não é um termo pejorativo, mas Vulgata quer dizer que tem acesso ao povo. São Jerônimo dizia: a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Como conhecer Jesus? Temos 3 vias para conhecer Jesus. Nós temos a sua palavra. A palavra que é como a chuva, e que nós cantamos, é como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Nós temos a via da oração, e é exatamente a oração que nos leva à
exterioridade. Jesus hoje condena a religião da exterioridade. Uma religião que não muda a minha vida. Uma prática religiosa que é apenas de fora para dentro. Eu não acredito em uma conversão que se dá de fora para dentro. Eu acredito numa conversão que se dá de dentro para fora. Por isso Agostinho de Hipona dizia: eu buscava fora de mim aquilo que estava dentro de mim. Qual é a ordem que Deus dá no Deuteronômio? 2 ordens e 2 verbos: acrescentar e tirar. Ou seja, não se pode acrescentar e nem tirar os mandamentos. E foi isso que aconteceu com o grupo detentor da interpretação da Torá, da lei de Deus. Ao longo da caminhada, esse grupo foi tornando os mandamentos um peso, um fardo. Aquilo que foi dado para o homem ser livre, aquilo que foi dado para o homem ser feliz, a mulher ser feliz, para a nação ser sábia, tornou-se para o povo um peso, um fardo. Quando Jesus começa o seu ministério, ele vai dizer: vinde a mim, vós todos que estáis sobrecarregados sobre o fardo. Que fardo é esse? 613 mandamentos, os doutores da lei, os chefes dos fariseus, os escribas, criaram para o povo. Então é um fardo. Tudo aquilo na vida religiosa que se torna fardo, tudo aquilo que se torna peso, não vem de Deus. João, na sua primeira epístola, ele vai dizer: e os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, os mandamentos de Deus não são pesados. Teresa d'Ávila dizia: Deus não inspira em nós desejos irrealizáveis. Desejos irrealizáveis. Por isso hoje Jesus, ele vai condenar uma prática religiosa puramente exteriorizada, que não leva à conversão, ao encontro. O que é o cristianismo? O cristianismo é a religião do encontro interiorizado, daquilo que vem de dentro para fora, do meu encontro pessoal com a palavra, que é o próprio Cristo. A palavra que pode mudar radicalmente a minha vida, o meu jeito de ser, o meu modo de agir, de falar. Esta é a religião verdadeira. Este é o cristianismo autêntico. Veja como o exterior era algo que os doutores da lei se apegavam minuciosamente e, de fato, esqueci o essencial da lei. O essencial da lei, qual é? É o amor. Paulo diz: quem ama cumpriu toda a lei. Todos os mandamentos se resumem nisto: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, é o amor a síntese de toda a lei. É por isso que Agostinho de Hipona dizia: ama e fazes aquilo que tu queres. E alguém pode interpretar de uma forma muito liberal a frase de Santo Agostinho. Quando Agostinho de Hipona diz: ama e faz aquilo que tu queres, ele entende o amor como algo que me dá liberdade interior.
e liberdade interior não é libertinagem. Como amor não está ligado a um motel. Liberdade interior é aquilo que me dá a capacidade de ser sábio nas minhas escolhas. Então, quem ama não prejudica o seu irmão. Quem ama não mata. Quem ama não adultera. Tudo isso que está dentro de nós. Preste bem atenção naquilo que o padre está dizendo, porque é fundamental. São Paulo, falando da natureza humana, ele vai dizer: eu não entendo absolutamente o que faço, porque eu não faço o que me agrada, eu faço o que me desagrada. Quando eu penso em fazer o bem, o que se depara diante de mim é o mal. Então, dentro de nós há o bem e o mal. E é isso que nos torna impuros, é o mal. Não é deixar de lavar as mãos antes de comer. Isso é puramente questão higiênica. E que os doutores da lei, os fariseus, transformaram em lei. Então, uma religião puramente legalista, pesada. Lavar copo, lavar pratos. Quer dizer, tudo isso muito exterior. Por vezes nós também temos práticas exteriorizadas que não mudam a nossa vida. Eu não sou contra devoções, eu não sou contra promessas, absolutamente. Mas quantas pessoas, eu já tive a oportunidade de dizer aqui, elas são tão ligadas a devoções exteriores, e é uma devoção desprovida de uma fé amadurecida. Porque quando a devoção, ela é, de fato, conduzida por uma fé esclarecida, ela é boa. Mas quantos não sobem num pau de arara e vão daqui para o Canindé, mas a missa dominical na sua comunidade não frequenta? Quantas promessas, mas do lado direito eu tenho um inimigo ferrenho e não falo absolutamente. Quantas promessas e quantas transgressões para com a caridade, a misericórdia. Entenda o que eu quero, diz o Senhor. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. E não o sacrifício. Sou contra rezar terço? Absolutamente. Mas quantas mil ave-marias nós rezamos e quantas vezes essa mesma língua que rezou as 1000 ave-marias são as que caluniam, as que julgam, as que destroem a imagem das pessoas, a reputação das pessoas. Por isso Jesus hoje, ele vai atacar de cheio esse grupo religioso. Ele vai dizer: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Queridos irmãos, senhores catequistas e catequistas, ministros da Eucaristia, da palavra, franciscano, apostolado da oração, quisera eu mencionar todas as pastorais. Tenhamos cuidado para uma coisa importante. Dentro da igreja existem 2 perigos que eu vou mencioná-los. Primeiro, o perigo da pastoral do banco. Ou seja, ninguém quer fazer nada, vem apenas para receber. Mas existe também um outro perigo, o perigo da fachada, de ser de uma pastoral de fachada, de nome, de usar apenas uma blusa exterior e não usar uma blusa interior.
Em que consiste o cansaço do pastor? O cansaço do pastor consiste em saber que existe pastoral de fachadas, que pessoas não frequentam reunião mensal, que aquela pastoral não exerce o seu trabalho específico. Nisso consiste o cansaço do pastor. É quando nós vemos verdadeiramente que não existe aquela verdade. O óleo não ungiu o coração, o óleo só ungiu a fronte, a testa, e nem ungiu, porque quando não vai o coração, meu irmão, não adianta. O que é que torna o homem impuro? Agora, eu que disse que falar da vida alheia não é certo, e todos nós falamos mesmo, evidentemente. Quem não disser isso, que não fizer isso, atira a primeira pedra, que eu já vou me abaixando. Eu sei que cai na minha careca, isso é verdade. Agora, é importante verdadeiramente nós entendermos isto. O que torna um homem impuro? Meu Deus, como em pleno século 21, como em pleno cristianismo, uma religião não comer carne de porco, porque biblicamente é proibido. Como em pleno século 21, alguém não comer cabidela, porque isso é contra a lei. Como em pleno século 21, uma religião que o filho precisa de transfusão de sangue, ele morre, porque a religião não autoriza isso. E essa religião chama-se Testemunhas de Jeová, TJ. Meu irmão, se sangue é vida, pois não há maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos, diz o Senhor. Primeiro, olhe bem para o que o padre está dizendo. Existem muitas pessoas que estão usando a Bíblia, dizendo que a Bíblia diz o que ela não diz. O que ela não diz. A palavra que é feita para criar, para congregar, a palavra que é feita para reunir, hoje se torna uma arma muito perigosa na vida de muitas pessoas, porque divide, porque subdivide, porque diz o que ela não fala. Isso é um ponto importante. E nesse sentido, caríssimos irmãos, a segunda leitura hoje nos dá uma sábia orientação. Sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque isso equivale a enganar a si mesmo. Então, praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Hoje, nós somos chamados a ser e não a aparentar. Hoje nós somos chamados ao interior, não ao exterior. Hoje nós somos chamados ao encontro com a palavra que cria, que me dá vida nova, e não viver no formalismo, no legalismo, que não leva a nada, mas o contrário, se torna um fardo. Os mandamentos nos foi dado para sermos livres e sermos felizes.